Oi, gente, tudo bem? Passando aqui para responder algumas dúvidas relacionadas à correspondência jurídica que eu recebi bastante depois de um post que eu fiz falando como que a correspondência me ajudou no início da advocacia. Eu recebi diversas perguntas semelhantes, então eu resolvi responder num vídeo que depois todo mundo consegue ver em vez do Stories. Bom, eu não sou a expert em correspondência, não atuei durante muitos anos. A Maria Fernanda, todo mundo sabe, eu sempre indico o perfil dela, vou deixar aqui nos comentários para você dar uma passadinha lá. Ela sim, ela tem mais propriedade para falar sobre o assunto e ela é super disponível. A dúvida que você tiver que você não conseguir entender aqui, passa lá no perfil dela, pergunta para ela. Ela me ajudou bastante também, mas eu vou tentar responder de toda forma, de um modo bem simples, tá? O que seria correspondência? Tem muita gente que nem sabe o que é correspondência. É quando você contrata um terceiro para fazer alguma coisa relacionada ao processo, a um ato processual para você. Como, por exemplo, as cópias, que inclusive não é só advogado que pode fazer, acadêmico também pode fazer, bacharel pode fazer, os protocolos, despacho com o juiz, audiência. Existem atos que só o advogado pode fazer, como a audiência, por exemplo, mas outros que é totalmente possível que um acadêmico, que um bacharel faça. E como que você começa a vida como correspondente, né? Existem sites que você se cadastra e aí você passa a receber demandas. Você vai lá, você seleciona as demandas que você atende, as comarcas que você atende, e aí conforme as pessoas forem procurando, o site já vai encaminhando, você vai respondendo, e aí as pessoas se elas se interessarem por você, pelo valor, pelo trabalho, enfim, elas te contratam, entram em contato com você, e aí você começa a fazer essas diligências para elas. Existe a possibilidade de você fazer tanto nessas plataformas, nesses sites, quanto por fora, quando você recebe a indicação. Quando eu comecei, eu fazia em sites. Eu me cadastrei em 2 sites, mas existem diversos sites. Eu me cadastrei no Jurídico Certo e no Juris Correspondente. Tive um retorno bem legal, mas existem outros também. Tem o Migalhas também, que eu sei que tem muita gente que fala que dá um retorno bacana, e eu acredito que o Jus Brasil também faça esse trabalho de correspondência. Mas enfim, a grande questão da correspondência é que no começo, quando você está ali naquela plataforma, muitas vezes você é mais do mesmo, né? Então realmente os valores ali não são muito altos. É muito vantajoso quando você tem tempo e você pega uma demanda bem grande, como foi o meu caso no começo da advocacia. Eu não tinha cliente, então o escritório não me tomava muito tempo. Então eu vivia no fórum fazendo cópia, protocolo, despacho. Demorei um tempo para conseguir encarar uma audiência, que eu era toda medrosa. Quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu nunca tinha feito uma audiência antes, porque só assistindo, né? E quando a gente está na faculdade, a gente assiste com o olhar de estudante. E eu não tinha, porque eu não fiz estágio no escritório. Então eu demorei para aceitar essas correspondências, que são correspondências assim mais complexas. Mas quando eu decidi que eu iria sair da zona de conforto, eu passei a aceitar essas correspondências que também são mais caras. Por quê? Porque a audiência, certos despachos com juízes, peticionamento, pareceres, sustentação oral, essas coisas, o bacharel e o acadêmico, ele não tem como fazer. Então você já diminui aí a quantidade de pessoas, né, que vai estar ali disputando por aquela diligência. Outra opção que você tem, além dos sites, é quando você tem a contratação direta, né? Alguém te indica e aí você realiza a diligência especificamente para aquela pessoa, você não fica naquele meio, né, naquele bolo ali do site. Mas isso só acontece quando você já tem uma indicação, né? A pessoa não vai saber que você é correspondente. Ou então quando a pessoa sabe que você atua, hoje em dia tem alguns perfis segmentados para correspondência e o Instagram tá aí para ajudar. Então, quando a pessoa sabe que você é correspondente, tem alguma indicação sua, ele vai lá e ele te contrata. Normalmente essas contratações diretas, elas pagam um valor maior. Hoje, eu não atuo mais como correspondente, eu tinha assinatura em um site de correspondente só, mas aí esse ano também eu cancelei a assinatura porque
eu só estava pagando e eu nem recebia as diligências, eu não tinha tempo nem de olhar, mas eu ainda atuo como correspondente. O que acontece? Hoje as diligências que eu atendo são diligências de contratação direta, que pagam um valor mais alto. E aí compensa eu sair aqui do escritório para poder ir realizar a diligência para alguém. E normalmente são essas diligências mais complexas, como um parecer, uma audiência. Aí sim eu faço. E acaba que a gente fideliza clientes mesmo. Tem clientes hoje que eu comecei a atuar recebendo R$20 de cópia. E hoje ele me paga super bem e tira dúvidas comigo, manda e-mails para saber o que eu acho do posicionamento de um juiz, o que eu acho do posicionamento de um desembargador, enfim. A gente cria esse vínculo. Mas primeiro, a gente tem que minha filha, esquentar ali ó, a barriga no balcão, recebendo pouco mesmo, mas é até bom para poder ter experiência, né? Então, assim, o que eu quis dizer no último post sobre correspondência é para não menosprezar aquilo ali. Às vezes o valor realmente não é o que você está esperando, o que você quer, mas pensa na experiência, na prática que aquilo lá está te dando. Então, por exemplo, se você tem que tirar uma cópia, aproveita para você folhear, ler o que é, ver o passo a passo do processo, fazer anotações, aprender uma palavra nova, conhecer um funcionário ali na vara, porque depois você pode precisar dele. Então, correspondência é uma forma muito bacana de ganhar dinheiro, desde a época que você está lá na faculdade, porque, como eu disse, não é só advogado, né, que pode responder essas diligências. E os valores que esses sites são pagos, os valores são super acessíveis, assim, 2 correspondências de vintão, você praticamente paga a mensalidade do site. Então, era isso, acho que eu tinha para comentar um pouquinho sobre correspondência. Se sobrou alguma dúvida, se ficou alguma coisa aí no ar, manda para mim aqui nos comentários. Não esquece de falar com a Maria Fernanda, que ela também entende muito do assunto, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, solucionado aí algumas dúvidas, alguns medos, e até o próximo vídeo. Tchau!